Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, pra onde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por
Então, você viram aqui, nossa casa hoje, né? Foi sábado, mas hoje está comemorando também 30 anos de Mãos Estendidas. E a gente vai cantar, as meninas falam, essa musiquinha é muito infantil, né? Não tem essa coisa de comemorar ser infantil, né? Tem que cantar e comemorar. Se quiserem cantar junto com a gente, é bom, tá? Hoje nossa casa está em festa. Hoje a nossa casa está em festa, este sorriso é pra você, irmã. Hoje a nossa casa está em festa, também em festa o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, sinta abraçada por nós, traduzeiros da casa, por Jesus, pela espiritualidade amiga. E a partir de hoje somos amigos para sempre. E temos uma música que é o lema da casa, Amigos para Sempre. Vamos cantar juntos? Então você também, tá? Eu não tenho nada pra dizer. Você parece no momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Sei que seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim. E o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é minha vida, tudo que sonhei. Vive sempre assim, amigo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Boa noite a todos. Novamente, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Nos fortaleça na nossa caminhada. Eu vou falar um pouquinho dos trabalhos especiais da casa, né? Que é a cesta básica e o café solidário.
Então, quem puder nos auxiliar com os alimentos, tanto para a cesta básica como para o café solidário, os itens encontram-se ali na bolsa, quem puder nos auxiliar, a gente agradece de coração. E também, lembrando que no dia 16 é a nossa festa junina, então, por favor, lembre, coloca a agenda lá, tá bonitinho, tá? A partir das 14 horas, a nossa festa junina. E bingo, né, tem tempo de ter carreira de bingo, já está disponível para a recepção, é só falar com o pessoal, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Nós temos também aí na recepção umas caixas organizadoras. Então, assim, fala para o pessoal lá que comprar mais quantidades, dá um descontinho para vocês, então nos ajude também os trabalhos, as obras da casa. Tá? É só, gente. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento e agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, por todas as oportunidades concedidas, por estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, para aprendermos mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, agradecendo ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, por nos preparar a casa para nos receber. E assim, agradecido que estamos com todas essas energias de amor e de luz, vamos envolver o nosso companheiro Douglas, que trará as palavras do Evangelho na noite de hoje. E agradecendo também pelos 30 anos de Mãos Estendidas, a casa que faz aniversário, mas o presente quem recebe somos nós. Então, agradecendo por todo o acolhimento, por nos fortalecer sempre na nossa caminhada, é o nosso porto seguro. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, amigos espirituais, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês nesse dia de festa. Esse dia de festa que não acontece somente nesse plano que a gente consegue enxergar, mas com certeza acontece no plano espiritual, onde todos os espíritos vinculados a essa casa de amor, essa casa que tem como seu lema a amizade para sempre, recebe aqueles que aqui vêm encarnados para sentir um pouco dessa sensação de fraternidade que está contido no lema da casa, mas hoje está um pouco mais forte, porque está com esse sentimento de festa. Quando Kardec ele descobriu os fenômenos, ele foi convidado para assistir o evento das mesas girantes. Primeira vez que ele foi convidado, ele não acreditou muito, não. Na realidade, ele inclusive duvidou, porque a pessoa que fez um convite para ele assistir o fenômeno, uma pessoa que se empolgava muito com qualquer coisa. Ele falou, olha, eu não tenho interesse nesse tipo de show, né? Nesse tipo de coisa, então... E 1 ano e meio depois, uma outra pessoa foi lá e fez um convite para ele. Uma pessoa muito mais estudiosa, muito mais séria. E aí Kardec resolveu dar uma chance. À época, ele nem se autodenominava Allan Kardec. Allan Kardec é o nome de algumas encarnações antes do professor Rivera, que se dispôs a entender um pouco o que era aquele fenômeno. Ele, uma pessoa que tinha muita dúvida, foi lá e começou a pesquisar. E identificou que tinha alguma coisa diferente ali. Porque não só as mesas giravam, não só as coisas flutuavam, mas as coisas respondiam. E ele viu inteligência naqueles fenômenos.
Conforme ele foi pesquisando, identificando formas de se comunicar com aquela inteligência que estava por trás dos eventos e do fenômeno que ele via, ele começou a descobrir o aspecto moral de tudo aquilo. Mas como assim, né? Como sai de um fenômeno de mesas que flutuam e giram para um aspecto moral? Conversando com aquela inteligência, ele descobriu os cinco principais pilares da doutrina espírita: a vida eterna, a existência de Deus, a vida eterna, a reencarnação, a evolução dos espíritos nessa vida eterna e a própria comunicação com os espíritos. Que aí ele descobriu que aquela inteligência nada mais era do que a inteligência de pessoas, homens, seres humanos que já tinham sido encarnados e que estavam contando de um outro plano as suas experiências. Por que eu estou contando essa breve história do Espiritismo? Porque conforme ele foi identificando o que acontecia com os espíritos que iam para o outro plano, ele entendia os desdobramentos das decisões dessas pessoas aqui desse plano. O que a gente fez aqui? Qual foi a consequência? Quem está bem lá do outro lado, como viveu? Quem está sofrendo lá do outro lado, como viveu? E aí, foi daí que ele tirou essa relação moral com o Espiritismo. E, obviamente, ele organizou o Livro dos Espíritos, que todos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer, e se não tiveram, por favor, é a base da doutrina. E uma das perguntas que ele fez foi: qual foi o espírito mais evoluído que passou nesse planeta? E a resposta dos espíritos foi Jesus Cristo. Ele foi o espírito mais evoluído, nosso grande mestre. Numa outra pergunta, num outro momento, ele perguntou o que acontecia se a gente ia reencarnar eternamente. E a resposta dos espíritos foi não. É chegar num momento evolutivo que a gente para de reencarnar, a gente não precisa mais da experiência da carne. E ele, curioso, perguntou: e o que acontece com esse espírito que não precisa mais reencarnar? E a resposta dos espíritos foi: ele vira um espírito puro, ele vira um bem-aventurado. Aonde tem referências a bem-aventurados e referência ao próprio Mestre Jesus? Na Bíblia, Kardec entendeu que as verdades que o Cristo passou para a gente e que estavam registradas ali na Bíblia continham todos os aspectos morais necessários para que aquela moral que os Espíritos estavam apresentando para ele se refletisse, funcionasse. E foi aí, depois do livro dos médiuns, né? Porque ele fez primeiro o livro dos Espíritos, depois ele fez o livro dos médiuns. Depois do livro dos médiuns, ele entendeu que ele precisaria mergulhar nos ensinamentos de Jesus. Agora, com essas chaves novas de compreensão. E quais são essas chaves? Os 5 pilares da doutrina: a reencarnação, a vida eterna, o Deus de justiça e de amor. E aí ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir daí, a doutrina começa a ganhar um caráter não só de ciência, que foi como ela nasceu, não só de filosofia, por causa das consequências morais, mas ela começa a ganhar um caráter de religião. Não uma religião comum, como a gente está acostumado, uma religião com hierarquias, uma religião com ritos, uma religião na essência da palavra, porque a essência da palavra religião tem a ver com religar. Religar o que com o que? Nós com Deus. Então, aí a doutrina ganha o tríplice aspecto. E, com o passar do tempo, a doutrina teve a oportunidade de atravessar o Atlântico. Kardec, ele desencarna. Durante quase 11 anos ele consegue manter uma revista chamada Revista Espírita, onde ele fazia as pesquisas que acabaram virando os livros da codificação.
Mas quando Kardec desencarna, como a natural do estado do ser humano encarnado num planeta de expiação e provas, brigas, desentendimentos entre as pessoas que estavam vinculadas ao Espiritismo, fez com que ele fosse se desvirtuando, fez com que ele fosse ganhando, para uns mais aspecto de ciência, para outros mais aspecto de filosofia, e para poucos o aspecto de religião. Inclusive, se a gente for observar hoje como é o Espiritismo lá na Europa, esse aspecto religioso não se fala muito. O Espiritismo ele chega aqui no Brasil e um dos grandes homens que começou a disseminar a doutrina foi Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, a gente fala bastante dele, ele teve uma oportunidade na vida dele onde ele teve um cargo no Rio de Janeiro que hoje é referente ao prefeito do Rio de Janeiro. Só que na época não tinha prefeito. Então, Bezerra de Menezes era uma pessoa muito conhecida e influente. E ele entendeu o aspecto e a importância da doutrina espírita. Passado mais um tempo, a doutrina ela foi se espalhando pelo Brasil e teve a dádiva, o presente de receber entre os espíritos que iam fazer essa doutrina evoluir, Chico Xavier. Chico Xavier ele vem, junto com Emmanuel, trazer de volta o aspecto religioso que a doutrina espírita vinha perdendo, por conta dessa proximidade com a ciência. E Chico escreveu mais de 400 obras. Se a gente for verificar, comenta-se que existe o Espiritismo, que é o que Kardec codificou, mas existe o Espiritismo brasileiro, que é a codificação de Kardec, mas todas as obras de Chico Xavier. E a quantidade de informação que Chico traz, e por que a gente acredita tanto no Chico, né? Chico, a primeira obra que ele escreve é uma obra chamada Parnaso de Além-Túmulo. Nessa obra, ele traz a psicografia de vários poetas, vários autores de língua portuguesa, tanto de Portugal quanto do Brasil, e com as mesmas características poéticas desses autores. E a cada página, ele muda a característica, replicando exatamente as características desses autores quando eles estavam encarnados. Teve gente que falou que Chico Xavier era um gênio, porque ele conseguia fazer essa replicação. Hoje, com a condição de inteligência artificial, a gente consegue validar, de fato, o quanto a poesia do Chico, do Parnaso de Além-Túmulo, era semelhante às poesias do período que esses autores eram encarnados. Então, esse livro, Chico escreveu muito mais como uma validação da mediunidade dele do que, de fato, com o foco de trazer somente mensagens edificantes. Esse livro tem bastante mensagem edificante. Mas depois, a partir daí, a mediunidade do Chico ela ganhou bastante força. E o grande mentor do Chico, Emmanuel, dentre essas 400 obras, ele escreve 5 obras. 5 obras históricas. A gente tem Paulo e Estevão, há 2000 anos, 500 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler essas obras, mas raras são as novelas históricas que têm a mesma qualidade que essas histórias. Emmanuel ele escreve de uma forma que te prende e a gente consegue ler 40, 50, 60 páginas sem perceber. E quando a gente vai notar, a gente está chorando lendo o livro. São experiências excelentes. Não deixe de ler as 5 obras históricas do Emmanuel. Mas por que eu estou comentando tudo isso? Por que no dia de festa, aqui do Mãos, eu estou falando da história do Espiritismo desde o começo?
quase 170 anos de história, onde humanos participam há 30. Ali, nas obras do Emmanuel, as históricas, a gente é apresentado para como os cristãos dos primeiros tempos se relacionavam com a mensagem do Evangelho. Essa mesma mensagem que Kardec traduziu com as chaves do Espiritismo e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Como aquelas pessoas que talvez não tiveram contato com Cristo, mas 10, 20, 30 anos depois da ressurreição dele e da despedida dele do plano encarnado, se relacionava com a mensagem. Numa época que os evangelhos não estavam nem escritos, que a coisa era passada de boca, que os apóstolos ainda estavam vivos, replicando a mensagem de Jesus em casas, casa como a casa de Pedro, que ganhou o nome de Casa do Caminho. Casas, lugares que depois foram chamados de igrejas por Paulo. E vocês sabem o que é uma igreja? Na essência da palavra, igreja quer dizer comunidade. E Paulo, levando a mensagem de Cristo para todo o velho mundo, mandava suas cartas para as comunidades, replicando a mensagem do seu entendimento. Um espírito que teve a condição de ter o conhecimento judeu, ter o conhecimento das leis romanas e ter o conhecimento do mundo grego. E conseguiu traduzir para todo esse mundo antigo a mensagem verdadeira do Cristo. E o que Emmanuel nos diz nesses 5 livros, ele fala exatamente sobre como o centro espírita deveria ser. Porque se o foco do Espiritismo é trazer o Evangelho na sua forma pura novamente, na sua forma essencial, natural, original, como Cristo trouxe, e quando a gente pensa em Evangelho, a gente pode chegar à conclusão que Evangelho são aqueles 4 livros que estão na Bíblia, mas o Evangelho não é isso. Aquilo é o Evangelho segundo o evangelista. Então, eles escrevem sobre o Evangelho. Então, o que é o Evangelho de fato? O Evangelho é a vida de Jesus. Ele exemplificou o Evangelho. E é ali que está a essência, a natureza do seu ensinamento. E Emmanuel traz nessas obras como essas comunidades se relacionavam com a mensagem do Cristo. Numa provocação clara de como os centros espíritas deveriam cuidar para que a mensagem não fosse deturpada como ela foi várias vezes. Porque no decorrer da nossa evolução, e a gente não pode ser inocente a ponto de dizer que a mensagem chegou deturpada para a gente. Não, a gente reencarnou várias vezes e deturpou essa mensagem. E nos é dada a oportunidade de ter contato com ela novamente pura e tentar conservar ela para que não deturpemos ela novamente. E como viviam essas comunidades? Poderia muito bem olhar para vocês e falar, vai ler o Emmanuel, não está lá, está escrito. Mas eu vou contar um pouquinho. O sentimento de fraternidade. As pessoas ali viviam suas vidas e como nos centros espíritas, à noite, nas suas horas vagas, se juntavam para aprender a mensagem, se juntavam para viver a mensagem, como grandes famílias. Se juntavam para ajudar o próximo, dar abrigo, dar comida. A sabedoria e o entendimento da mensagem eram importantes, mas viver a mensagem também é importante. As comunidades dos primeiros cristãos eram grandes famílias. E a fé
dentro dessas comunidades era tão forte que, em alguns períodos, eles foram perseguidos. Em alguns períodos, a gente tem relatos de que eles foram levados por romanos para os circos, para serem devorados por leões. E no livro Ave Cristo, por exemplo, a gente vê qual que era a postura deles nessa situação. Eles entravam cantando para o maior martírio da vida deles. Tem depoimento de filósofo grego que diz o seguinte: como pode esses cristãos serem dessa forma? Chega a beirar um pouco a loucura, pois eles estão indo a caminho da morte e eles cantam. Se é loucura, a gente entende que não é loucura, é fé. Fé que existe uma vida depois dessa vida. Fé de que a verdade fazia parte da sua vida, do seu conhecimento, da sua vivência. E a partir daí, saber que aquele momento ia ser difícil, mas eles seriam recebidos, por que não dizer pelo próprio Cristo, frente à sua devoção, frente à sua dedicação, à verdade que o Cristo apresentou. Será que a gente é capaz de fazer esse tipo de entrega? Porque isso é uma entrega. É a entrega da nossa vida a uma coisa de grande valor. A existência dos centros espíritas, com esse propósito de entender o Evangelho, aprender o Evangelho, mas viver o Evangelho, é uma responsabilidade nossa de manter. A gente precisa... Existem algumas nomenclaturas que a gente mistura um pouco as coisas, né? Vocês sabem a diferença do que é o Espiritismo, do que é a Casa Espírita e o que é o movimento espírita? O Espiritismo é toda a codificação, toda a doutrina organizada por Kardec. E ela independe do movimento espírita. A Casa Espírita é o lugar aonde se divulga essa informação e onde nós deveríamos buscar manter essa mensagem intacta, para que ela possa chegar a outros corações. E o movimento espírita são aqueles que se associam às casas espíritas. Geralmente, aquelas histórias que a gente ouve de desentendimentos em casas espíritas, aquelas histórias que a gente ouve de pessoas que pararam de ir no espiritismo porque se converteram para outra religião, isso tem a ver com o movimento espírita. Não tem a ver com a casa espírita e não tem a ver com o espiritismo. Porque, se entendido de verdade, o espiritismo, ele, como eu comentei, é essa reconexão com Deus. E que quem se reconecta com Deus através do Espiritismo não precisa se converter a nenhuma outra religião. Porque o Espiritismo, na essência, não é igual às outras religiões. E aqui eu não estou dizendo que a gente é melhor ou pior. Eu estou falando da essência do Espiritismo. Para nós, o importante não deveria ser o passe. Deveria ser essa conexão com Deus, através da conexão com os nossos irmãos. E é para isso que existe a Casa Espírita. Para que se manifeste o Espiritismo no movimento espírita. E não para que o movimento espírita transforme o Espiritismo naquilo que ele acha que deve transformar. Porque foi exatamente assim que a gente deturpou a mensagem mais de uma vez. Então, tem uma parábola, talvez a menor parábola que existe nas quatro biografias do Evangelho, né? Já que não é o Evangelho, é uma biografia do Evangelho, então vamos tratar da forma que é. Essa parábola, ela diz que
um homem, ele era um negociante e ele buscava pérolas. E um dia ele encontrou uma pérola tão valiosa que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar essa pérola. A gente olha e fala, nossa, né? E aí Jesus fala no começo desse versículo, que essa parábola é basicamente um versículo, ele diz o seguinte: essa pérola é o reino de Deus. Aqui, dentro da casa espírita, nós temos a condição de ter acesso a essa pérola valiosa. Se a gente está aqui, é porque a gente é como o negociante, em busca de pérolas. O negociante da parábola, ele conseguiu encontrar o valor na pérola certa. Talvez o nosso entendimento já tenha até mostrado para a gente o valor da pérola que a gente tem próximo de nós. Mas será que a gente já vendeu tudo por ela? Vender tudo pela pérola é exatamente viver essa mensagem do Cristo, que também dita na doutrina, o Espiritismo é a mensagem do Cristo redivivo, ou seja, vivo novamente. Também chamada de Consolador Prometido. A promessa que Jesus disse e que o evangelista João escreveu, de que iria voltar, iríamos ter um Consolador, que iria ficar com a gente para sempre. Essa mensagem é a pérola. E cuidar, entender ela profundamente, a ponto de entender a sua essência. Cuidar dela, para que essa essência não mude. E compartilhar essa pérola é nosso papel dentro da casa espírita. Porque uma coisa que a parábola não fala, e que o mundo material mostra pra gente, é, se ele vendeu tudo para ficar com aquela pérola, é porque se ele deixasse, essa pérola ia escapar, o outro ia pegar. Mas a diferença é que a pérola que a gente tem nas mãos, o reino de Deus, ele consegue ser compartilhado. E esse reino de Deus, como muitas pessoas dizem, que ele só vai acontecer depois que a gente sair de um mundo de expiação e provas, ir para um mundo de regeneração, e um dia a gente vai chegar nos mundos ditosos, e esse reino vai se materializar. Mas por que a gente precisa esperar tanto? Para que esse reino se materialize, ele precisa se materializar dentro da gente. O reino de Deus pode ser sim um lugar físico, material, mas antes de tudo, o lugar dele é o nosso coração. E a gente consegue fazer dentro desse lugar que tem a essência do Evangelho como as leis que regem o que acontece, transformar esse lugar, a casa espírita, já num pedacinho do reino de Deus, nesse mundo. Afinal de contas, se aqui estão pessoas que estão dispostas a aprender, se estão dispostas a viver aquilo, a mensagem do Cristo, desenvolver o reino de Deus dentro dos nossos corações, o melhor lugar, o melhor laboratório que a gente tem para colocar isso em prática é aqui dentro. E que bom que este laboratório de 30 anos está disponível para a gente. A gente comenta que quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, parece uma escolha meio que do coração. Que a gente fala, não, eu já fui na casa tal e não bateu. Eu não senti. Quando eu fui,
no mãos, ai, ali é tão gostoso, ali eu sinto que eu faço parte de alguma coisa, ali é tão bom. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que sim, a gente é amigos para sempre, mas não é a partir de agora. Nós já éramos antes de chegar aqui. Uma família que se juntou por diversos motivos, mas que agora se junta para a autotransformação, se junta para se auxiliar um ao outro. Porque a gente tem compromisso direto com a nossa evolução. Mas os grupos que a gente vem para esse grupo porque a gente tem compromisso com a evolução do outro também. Então, sei lá o que a gente fez antes. Mas agora, do jeito que está, dá para a gente fazer coisa muito boa e com amigos. Mas que a gente não esqueça que essa amizade não está só aqui no plano espiritual, no plano encarnado. Melquisedeque e todo um grupo está ali do outro lado, junto com a gente, irmanando os corações, para cuidar dessa pérola e para compartilhar ela também com aqueles que ainda não chegaram, mas fazem parte dessa família. Uma boa noite para vocês.